Olá pessoal, tudo bem? Não é um costume meu estar dando as caras por vídeo, mas eu acredito que com essa aplicação vale a pena estar fazendo isso. Eu orgulhosamente gostaria de lhes apresentar o Teamlist, que é uma aplicação, que é um almanaque futebolístico construído em Django, que é um framework Python, que na sua base de dados contém informações de mais de 300 ligas, de 3.700 equipes e mais de 100 mil jogadores. Inclusive é uma das razões por eu ter escolhido Python, essa facilidade que a gente tem para trabalhar com dados. Não é segredo para ninguém que, em comparação às outras linguagens que a gente tem por aí, o Python disparado é uma das melhores para se trabalhar com informações grandes, bancos de dados, etc. Então, começando pela estrutura de uma página de país, não poderia ser diferente, escolhendo o Brasil. A gente tem a principal liga, o time mais valioso, top 3 jogadores que jogam no país, e aqui já informações mais genéricas, mais gerais. Então, os jogadores que são brasileiros de fato, um dado importante é que top 3 jogadores que jogam no país não necessariamente são brasileiros. Aqui são, mas não é uma regra. Se a gente tivesse um jogador estrangeiro atuando pelo Brasil com muito destaque, ele estaria aqui com certeza. Então, a gente tem jogadores, equipes, ligas. Vamos entrar aqui no brasileiro para dar uma olhada. Então aqui no Campeonato Brasileiro a gente já está vendo uma estrutura de como é uma página de liga. Então aqui a gente traz o nome, o escudo dessa liga, né? O país a qual pertence, o saldo de transferências, que esse dado é referente a 2023, por acaso, é o número de equipes e as equipes por si só. Uma funcionalidade bem bacana que eu desenvolvi para esse projeto é que, se vocês repararem, quando a gente passa o mouse em cima dos itens do Campeonato Brasileiro, as cores são justamente as cores da liga. Então a gente tem o verde como cor do texto e o fundo ele tem um azul mais escuro. Como que funciona isso? É um script em Python que eu desenvolvi que ele faz o seguinte: ele analisa a imagem da liga em questão, vê quais são as cores presentes e faz um cálculo para definir qual cor vai ser a cor de texto e qual cor vai ser a cor de fundo, que às vezes elas podem não ter um contraste legal e tudo mais. Com base nisso, cada time, cada equipe, ela tem uma configuração de cor diferente. Então é uma funcionalidade bem bacana que eu desenvolvi, que eu descobri, né, com o Python. Então, se a gente entrar aqui na página do Flamengo, vocês vão ver que esse padrão de cor se repete. E assim vai ser com cada uma das equipes que a gente vê, enfim, detalhar aqui na aplicação. Já que a gente já está aqui na página de equipe, a gente pode dar uma desbravada um pouco mais e de ver como que é a estrutura dessa página. Então a gente tem o país dessa equipe, o valor do elenco, o valor de mercado, o estágio, os troféus e os jogadores, que nesse caso é o Pedro, o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta, e assim como o país de origem desse jogador, a idade dele, a posição, o valor de mercado. Para falar que não é uma escolha clubista, a gente pode até escolher uma outra equipe para dar uma analisada. Então, por exemplo, o Grêmio, que já está aqui. Então, a gente entrando aqui, a gente pode notar mais uma vez que o padrão de cor ele se repete. Então, é o azul do Grêmio com o preto, que o Python viu que tem uma contraste legal e adotou como cor dessa equipe. Então, a gente tem os troféus, os jogadores e tudo mais. Vamos entrar numa página de troféu aqui para ver como é a estrutura dela. Então, por exemplo, a Libertadores da América. Logo de cara a gente vê que a gente tem um número de edições, 74. O maior campeão, que é o Independente, com 7 títulos. E os campeões em ordem cronológica do mais recente ao mais antigo. Então a gente tem o Fluminense, o Flamengo, 2022, o bicampeonato do Palmeiras, 2021-2020, e por aí vai até a primeira edição da Taça Libertadores. Se eu não me engano, o Independente ele é da Argentina, deixa eu só conferir. A gente também tem informações sobre o estádio das equipes, então vamos escolher, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool ele joga no Anfield Stadium, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma trajetória aqui mais completa. A gente vem aqui para a página de países no geral, vamos escolher aqui a Inglaterra, vamos digitar aqui, tá. Os dados estão em inglês, então em England. Vamos selecionar a Premier League. Da Premier League, vamos pegar o Liverpool, aqui. Do Liverpool a gente tem os jogadores, então
Salah, a gente tem o Konaté, os troféus. Você vê que eles têm só um pouco de Premier League, né? E o estádio, Anfield. Vamos dar uma olhada, ver como que é essa estrutura. Então a gente tem as imagens do Anfield Stadium, são 5, se eu não me engano, e quais informações a gente está trazendo. Nem todos os estádios têm essas informações, alguns as informações vieram um pouco incompletas, mas então, por exemplo, a gente tem o número de assentos, o número de camarotes, o ano da construção, o tipo de gramado, nesse caso é híbrido, o aquecimento, o Anfield Stadium tem aquecimento ao gramado, faz sentido, na Inglaterra faz muito frio, e o tamanho. A gente pode pegar também o Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. Só digitar Santiago. Aqui, Santiago Bernabéu, vamos dar uma olhada. Já nesse estádio a gente tem informação sobre o gramado, o tipo natural, e também trazendo as 3 imagens desse estádio, que é belíssimo, diga-se de passagem. Para mostrar um pouco como a minha aplicação ela contempla vários países que a gente não escuta muito falar aqui no Brasil quando se fala de futebol, vamos fazer o seguinte, na página de país aqui, vamos escolher um país aleatório, deixa eu ver... Espanha, Sérvia, Bélgica, Holanda, Arábia Saudita, Estados Unidos... Pegar a Liga Dinamarca, a Liga da Dinamarca, vamos lá. Logo de cara a gente tem o time mais valioso, o Copenhague. Nota-se que nos 3 jogadores principais a gente vê que nenhum deles é dinamarquês, mas são estrangeiros que jogam em países, no caso eles jogam no FC Copenhague e se destacam. A principal liga seria a First Division, junto com a Second Division, e essa daqui o contraste não tá tão legal, mas é Superliga. Vamos dar uma olhada nas equipes, a gente tem essas equipes aqui, que eu particularmente nunca ouvi falar em nenhuma delas. Acho que só na FC Copenhague. Vamos entrar nela? Então aqui a gente tem os jogadores dessa lista. A gente tem o Camille Grabara, tem o Scott McKenna e tudo mais. Como que eu montei uma base de dados tão completa? No início do vídeo, quando eu comentei que para aplicações de Big Data, de grandes bases de dados, o Python se destacava, uma das funções que me ajudou bastante a construir uma tabela de dados tão grande foi a função de web scraping, como que eu fiz? Através do site Transfer Market, eu criei um robô que, primeiro de tudo, acessava a home desse site, o HTML, ele estava quais ligas que estavam lá disponíveis. Que lá estavam disponíveis, então eu pegava essa link, pegava o nome e o link, armazenava na minha tabela. Após isso, criava um loop por todas essas linhas da minha tabela e acessava esses links e fazia um web scraping nesses links. Então a gente, por exemplo, na La Liga, eu entrava no link da La Liga e pegava os times da La Liga, colocava na tabela, agora tabela de times, junto com o nome. Após isso, eu repeti o processo. Então, na tabela de times, eu criava um looping para todos os 3.700 links que eu tinha disponível. O web scraping, o robozinho. Eu não vou entrar muito em código nesse site, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um code review sem problema nenhum, seria um prazer. Mas continuando. Esse robô, ele entrava no link, por exemplo, do Real Madrid e de todas as equipes da La Liga, e pegava os jogadores e fazia um looping pelos jogadores e guardava os links junto com o nome dos links, né, junto com os nomes dos jogadores na tabela jogadores. Depois disso, eu criei um outro looping que, enfim, após repetir esse processo várias e várias vezes, esse looping ele percorreu todos os 100 mil jogadores, foi um processo demorado, mas muito compensatório. E pegava as informações como, por exemplo, a própria imagem, a data de nascimento, valor de mercado, e enfim, e por aí vai. Foi um processo demorado, mas bem compensatório. Eu acredito que com outra linguagem de programação eu não teria um resultado tão bom. Nisso o Python ele é insuperável. Agora, quando se fala na maior vantagem, na minha opinião, disparada de se trabalhar com o Django, a gente não pode evitar de falar do painel administrativo que ele provém pra gente. Então, quando você roda o comando Django admin start project, o nome da sua aplicação, e roda os comandos para iniciá-la,
o Django te dá de presente esse maravilhoso painel que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, clicando em acessar. A gente tem um baita de um painel completo com todos os nossos dados. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui na tabela de jogadores, a gente vê que o Django traz pra gente todos os dados que a gente recolheu. Eles são todos mesmo. Então, como eu comentei, 100.003 jogadores. É muito jogador. E a gente consegue editar, a gente consegue fazer várias coisas e tudo mais. Com base nisso, o que eu pensei? Como vocês podem ver, a gente consegue editar o país dele, o time na qual ele pertence agora, a posição, o nome e tudo. A gente consegue fazer tudo aqui. Com base nisso, o que eu fiz? Se a gente voltar no nosso site e recarregar, a gente vê que surge uma barra aqui no topo da nossa janela que diz que a gente está logado. Além disso, a gente também tem dois novos botões aqui. O primeiro deles leva para a gente editar o nosso link, editar o nosso time aqui no painel. Então, o mesmo link que a gente estava aqui. E o outro é esse que seria a paleta de cores, que nem eu comentei lá atrás, que a gente consegue editar. Então, se a gente clica aqui, a gente tem um pop-upzinho que permite a gente definir a cor que a gente quiser para a nossa aplicação, referente a esse time. E as ações que a gente salvar aqui vão ser ações referentes a esse time. Então, vamos fazer um teste aqui. Primeiro, vamos reverter. A gente tem um fundo azul com uma cor branca. Vamos trocar. Agora, a gente tem um fundo branco com uma cor azul. Se a gente salvar, a gente vê que as nossas alterações foram salvas. Vamos fazer o seguinte, vamos pelo link. Vamos recarregar aqui só para ver nossas ações refletindo. A gente vê que a cor do fundo foi para branco, a cor do texto foi para azul. Vamos fazer o seguinte, a cor agora é rosa e a cor do fundo é amarelo. Vamos ousar aqui. Então, se a gente salvar e voltar para a nossa aplicação, você vê que nossas alterações foram refletidas. Mas vamos supor o seguinte, a gente se arrependeu, a gente quer voltar atrás. A gente pode fazer o seguinte, a gente novamente clica no ícone da paleta, gerar por IA, que o script vai rodar, e a gente volta ao normal. A aplicação, ela analisa a imagem e define qual cor para o fundo e qual cor para o texto vai ser mais adequada. A gente pode salvar. A gente vê que as cores voltaram ao normal. E caso a gente tenha alterado aqui, por exemplo, vamos colocar um verde bem estranho e a cor de texto, um rosa pior ainda. Não ficou legal, então a gente pode simplesmente clicar em redefinir e tá pronto, a gente voltou ao normal. Essa funcionalidade da gente conseguir alterar as cores do nosso sistema dinamicamente, ela é muito útil. Ela inclusive me rendeu várias ideias que eu pretendo estar fazendo aqui para vocês. Mas a gente, por exemplo, pode estar trocando um texto da nossa aplicação, ou mesmo uma cor de um header. As possibilidades são infinitas, graças ao nosso painel, que inclusive ele não se limita aos nossos dados, a gente também consegue conceder acesso a outros usuários e gerenciar privilégios que essas pessoas podem ter. Então, por exemplo, eu tenho esse guest aqui, que ele consegue... Ele não está aparecendo aqui por causa que ele pertence ao grupo. Vamos acessar o grupo dele. Ele consegue alterar a entidade country, país, alterar a entidade liga, alterar a entidade equipe. E isso é um presente se você chegou até aqui. Eu vou deixar aqui em cima na descrição o acesso ao painel /admin para esse usuário guest, que ele tem privilégios limitados, mas vocês vão poder conseguir acessar em produção essa paleta de cores aqui e poder brincar à vontade. O acesso de vocês, sintam-se livres. Por hoje é isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aqui embaixo. E por hoje é só. Tchau, tchau.